Vou iniciar a gravação aqui, já está gravando. Hoje o assunto, na continuidade de tudo que a gente tratou, né? São os sacramentos. Até aqui eu sempre gosto de trazer esse resumão, né? Se os irmãos perceberem, desde o início, nós temos visto as bases dos nossos pais evangélicos. O que é uma igreja evangélica? O que uma igreja evangélica defende? E a gente vai nessa caminhada vendo que muita coisa do que temos visto hoje, especialmente na televisão, nas redes sociais, não é o ideal bíblico, não é ser uma igreja evangélica. Adentrou as portas das igrejas muitos usos, muitos costumes. Eu estava até vendo um vídeo hoje de um pastor batista. Eu costumo ouvir alguns sermões, algumas mensagens dele. É um homem, ele é muito brigão, eu vou falar a verdade, mas eu gosto de ouvi-lo. Pastor Marcos Granconato. E ele comentando sobre como que a pressão do mundo nas portas da igreja muitas vezes vazam. E uma igreja evangélica, as que se dizem evangélicas hoje, elas são igrejas católicas sem Maria. Só não tem Maria. Mas as doutrinas defendidas, as doutrinas especialmente sobre a salvação, que foi o centro do conflito, né, quando os protestantes vieram e se levantaram contra Roma, tudo aquilo que Roma defende de boas obras para cooperar com a salvação e a incerteza de estar salvo, ora você está salvo, ora você perdeu a salvação, e que é o homem que resolve e decide o seu destino. As igrejas evangélicas hoje são igrejas católicas sem Maria. E a gente vai vendo na caminhada da Escritura que verdadeiramente a Bíblia não defende isso. A Escritura defende que Deus tem um povo que Ele elegeu, que Ele amou, que Ele justificou e que Ele glorificou. E esse povo vai ser revelado durante a história pela pregação da Boa Nova. A pregação da Boa Nova, ela precede a ela a pregação da Má Nova, né? Se a gente pode dizer assim. Existe uma notícia ruim, que houve quebra de aliança, quebra de pacto e que nós estamos condenados. Mas que Deus tem chamado ao arrependimento, à confissão de pecados, ao reconhecimento da nossa impossibilidade de obedecermos ao propósito para o qual nós fomos criados. E reconhecendo isso e abraçando a cruz de Cristo, nós estamos salvos e salvos de fato. Mas o que a gente tem visto hoje, infelizmente, nos púlpitos, não é isso. E no meio disso tudo, né, dessa caminhada nossa, nós vimos aí, bem resumido, né? Existe o Deus único, o único Deus em natureza, em substância, onde subsistem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as três pessoas. Nós vimos que não há contradição nenhuma nisso. O Deus, ele é um em substância e três em pessoa. E esse único Deus, vivo e verdadeiro, o único que existe, ele trouxe à existência o que não existia. Nós vimos também sobre nós, os seres humanos, fomos o ápice dessa criação, né? Nós somos a coroa da criação de Deus, imagem e semelhança dele. Nem aos anjos essa honra foi dada. E nós, usando da nossa liberdade, nós escolhemos errar, cometer o erro perfeito, um erro do qual não tem volta, e nos tornamos escravos do nosso ego. Nós deixamos de ser escravos do Senhor, no melhor sentido dessa palavra, para nos submetermos à criatura. Nós deixamos de ser submissos ao Criador para sermos submissos a algo menor, à própria criação. É o egocentrismo que entrou em cena. E é da onde vem toda a desgraça, toda doença, toda mazela, toda fome,
toda tristeza, toda depressão, toda angústia, toda traição, toda avareza, toda luta, toda guerra vem disso. Porque nós queremos agradar o nosso próprio ventre, nosso próprio umbigo. Todos foram condenados, mas aprove a Deus resgatar, como eu disse aqui, né, durante essa história, aqueles que ele elegeu para a glória do nome dele. Ele fala muito claramente no profeta Ezequiel, no capítulo 36, quando ele diz que o povo dele pecou e ele lançou o povo dele pelo mundo, no exílio do mundo, né? Nós fomos exilados do Éden, nós perdemos a comunhão com Deus. E quando nós fomos para o mundo, zombavam de Deus por nossa causa. Falando, esse aí é o povo de Deus, ó, que saiu do Egito para Deus matá-los no deserto. Aí Deus, ele vira e fala assim: não é por amor de vocês que fique bem entendido, ó povo meu. É pelo amor ao meu nome que eu vou salvá-los. Um crente de verdade, ele escuta isso e ele se alegra tanto, mas tanto de não ser por causa dele mesmo, mas ser por causa de Deus. O ímpio que muitas vezes está dentro da igreja, quando ele ouve isso, ele acha ruim. Não, mas não é por minha causa, não. Porque o Deus dele ainda é o próprio ventre. Mas estão no nosso meio, como Jesus disse, né? É o joio que está no meio ali do trigo, é o bode que está no meio das ovelhas. E que nós vamos caminhar nessa luta, a luta da informação. A luta que vem pela pregação da palavra, que não é contra carne nem sangue, mas contra essas potestades que estão aí desde o início, desde a queda. Os que Deus elegeu, eles vão vir, eles vão chamar, porque Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, ponto final. E o que não é ovelha está no caminho do início. O caminho do início foi o inferno e vai continuar caminhando para o inferno. Deus demonstrou durante milênios a sua fidelidade por meio de uma aliança. Deus é Deus de aliança, queridos. Ele se relaciona conosco por aliança. Ele demonstrou durante a história diversas alianças que prefiguravam, era uma sombra da verdadeira aliança no sangue dele mesmo. É o sangue de Cristo. Nós temos a aliança com Adão, que é chamada de aliança das obras. Nós temos a aliança com Noé, que é chamada de aliança da preservação, também conhecida como aliança noaica, né? Nós temos a aliança abraâmica, que é conhecida como a aliança da promessa. Deus faz uma promessa a Abraão. A Noé, ele diz que preservaria o mundo até o fim, né? E Abraão, ele faz uma promessa que Abraão e a sua descendência seriam povo de Deus e seriam abençoados. Também temos a aliança mosaica, que é a bênção que Deus deu ao povo, a sua lei. Vocês foram salvos, sem mérito nenhum, porque vocês precisavam de salvação. Essa é a mensagem de Deus tirando o povo do Egito. O povo não obedeceu nada. O povo era idólatra. Deus foi lá e arrancou aquele povo lá de dentro do Egito, porque eles precisavam, não é porque eles mereciam. E aí Deus, no pé do Monte Sinai, entrega o regimento divino, a lei dele. Fala que, ó, isso aqui é a bênção para vocês, ó. É só seguir isso aqui e vão caminhar em paz. Mas Deus mostrou que o povo confundiu tudo ali. O povo entendeu que eles estavam recebendo uma lei para ganhar a salvação. E é assim até hoje. A gente acha que... A gente que eu digo, o ser humano, né? Não os salvos de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo. Mas o homem natural, ele acha que ele merece a salvação porque ele obedece à lei de Deus. E a lei não foi dada para isso. O homem confunde isso até hoje. Nós temos a aliança davídica, que é a aliança do reino. Os evangelhos narram o reino de Deus que veio ser instaurado por Jesus Cristo. Muitas vezes a gente perde isso de visão, né?
Os evangelhos tratam do reino, a oração do Senhor, também conhecido como oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. É a aliança que Deus fez com Davi, mas que não era de fato a aliança verdadeira. A aliança com Davi era uma sombra apontando para o verdadeiro rei, que é Jesus Cristo. O próprio Davi falou desse rei, né? E nós temos aí, antepenúltimo, né, ponto, nós temos um problema com a lei de Deus, porque nós confundimos a lei. A gente acha que Deus deu a lei foi para que a gente juntasse méritos em obedecê-la para merecer o céu. E não foi isso. O apóstolo Paulo ele chega quase ao desespero, escrevendo aos Gálatas, falando assim, é evidente, falando, é possível que vocês não veem isso, que é evidente que pela obediência da lei nenhuma carne vai ser justificada. E que é pela graça, ele falando aos Efésios agora, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas infelizmente a dita igreja continua insistindo nos méritos, continua insistindo na sua capacidade, nos seus talentos, na sua virtude. E esquecem da graça e da misericórdia que trazem o perdão. Mas aqueles que verdadeiramente enxergaram a misericórdia e o reino de Deus, eles têm agora o verdadeiro reino para fazer parte. Foi a última aula nossa, né? A igreja é o reino de Deus aqui nessa terra, é a noiva de Cristo. O que verdadeiramente recebeu a salvação do Espírito Santo, ele vai entender, eu não sou um cidadão dessa terra. Ele entendeu que nada disso aqui interessa para ele. Ele é um cidadão da pátria celestial. E nós, como súditos desse reino, nós fazemos parte agora da igreja. Amamos a igreja. A despeito da igreja ainda ser maculada, a despeito ainda da igreja muitas vezes não representar aquilo que nós esperávamos dela. Eu até vi uma frase hoje de Dietrich Bonhoeffer, é um teólogo alemão que lutou contra o nazismo, né? Ele peitou o Terceiro Reich e ele era luterano. Eu compartilhei lá no grupo da igreja, alguns aqui não estão ainda no grupo da congregação, né? Mas ele comenta que muitas vezes a gente busca uma igreja ideal e esquece da igreja real. E a gente nunca vai alcançar a igreja ideal e por fim vamos destruir a igreja real. A igreja real é a arca de Noé, queridos. É uma igreja com problemas, com pecadores, com mazelas, com desventuranças, com pecado. E é essa igreja que Jesus veio salvar. Veio ensinar desde o início. É esse povo, Abraão, Isaac, Jacó, a turma de lambão. Tudo cheio de rolo, cheio de problema, mas foi essa turma que Deus veio salvar. Foi cada um daqueles que acreditaram na mensagem que foi dada a Abraão. Deixa a tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Esse é o chamado para cada um. Sai desse mundo, sai disso aqui e vai para Canaã celestial, a Jerusalém do Alto. E nesse reino, nessa igreja, que é o assunto de hoje, Deus deixou alguns sinais, Deus deixou para nós meios de continuarmos sendo edificados, de continuarmos sendo fortalecidos. E o crente, ele vai olhar para isso e vai falar, Senhor, eu preciso disso, porque é isso que o Senhor colocou a bênção, é nisso aí. Os meios de graça. Nós já tocamos muito aqui em alguns meios de graça. A oração é um meio de graça. O Deus que determinou o fim que é a salvação do seu povo, ele determinou o meio para esse povo ser salvo e continuar perseverando. A oração é um deles. Muitas pessoas que vão conhecendo a fé reformada, né? A predestinação, a eleição, falam assim, já que é tudo predestinado, para que eu vou orar? Porque exatamente, o Deus que predestinou o fim, ele estabeleceu, ele determinou o meio para se chegar no fim. A oração é um deles.
A leitura da sua palavra é outro meio de graça. A comunhão na igreja, a comunhão dos santos, o culto com o povo de Deus, presencial, olho no olho, cantar juntos, orar juntos, ler a palavra juntos, um outro meio de graça que Deus deixou. E dentro desse povo de Deus, desse reino, os dois sacramentos que ele deixou para nós, batismo e santa ceia, que é o assunto de hoje. Vamos passar. Queridos, sacramentos. Essa palavra não existe na Bíblia, não. Vocês sabem, né? Trindade não existe na Bíblia. Aí você pega, por exemplo, o Testemunho de Jeová, vira e fala assim, negócio de trindade é mentira, porque nem tem na Bíblia. Falei, meu querido, trindade é um termo que é a corruptela, né? Os linguistas que gostam dessa palavra, né? Trindade é a corruptela de triunidade. 3 em 1. É só para eu não precisar de ficar falando toda hora. Pai, Filho e Espírito Santo. É para poupar ponta de lápis para escrever, né? Em vez de eu escrever Pai, Filho e Espírito Santo, eu escrevo Trindade. Resolvido. É caçar picuinha para justificar as heresias deles, porque os Testemunhos de Jeová são os unitaristas, né? Os arianos da antiguidade. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam nem na pessoalidade do Espírito Santo. Pra vocês verem. Olha só. O Pai é Deus, Jesus é uma pessoa comum, e o Espírito Santo nem pessoa é uma energia. A energia é o poder que emana de Deus. Essa heresia, nós vimos nas primeiras aulas aqui, ela foi tratada lá atrás, mas o coração do ser humano tá aí, né? Para bagunçar a existência. E hoje os Testemunhos de Jeová são os representantes dos arianos. E como trindade não tem na Bíblia, sacramento também não. Sacramento é só pra gente não precisar toda hora ficar falando mesa ou ceia do Senhor e batismo. A gente vai, sacramentos, acabou. E o que são sacramentos, queridos? Nós colocamos 5 pontos aí, eu peço a atenção de vocês. Olha que interessante. São sinais, são marcas. Um sacramento é uma marca, é um sinal externo, quer dizer, eu consigo pegar entre aspas, né? O batismo, por exemplo, eu molho a mão na água, eu estou vendo a água, estou vendo o ritual, é um fenômeno, eu consigo captar esse fenômeno com os meus sentidos, audição, visão, tato, é um sinal exterior de algo que é operado espiritualmente por Deus, de uma graça que a gente não consegue sentir, pegar, cheirar, olhar. Primeiro ponto de um sacramento, é um sinal externo de algo espiritual, de algo interno, de algo que acontece de forma mística, operado por Deus no povo dele. Então guardem isso. Qual que é a primeira conclusão que a gente chega? Se é um sinal externo que eu consigo medir entre aspas, né, que eu consigo pegar, ver, ouvir, de alguma coisa que eu não consigo fazer isso, que é espiritual, então esse sinal pode ser falseado. Quantas pessoas já foram na frente da igreja, receberam o batismo e choraram, e etc e tal, e nada. Não são crentes. Não é registrado isso na Escritura, mas a Escritura ela se faz também teologia com boa inferência, né? Dos 12 apóstolos, certamente todos eles receberam o batismo e Judas não era salvo. Judas, muito pelo contrário, Jesus o chama de filho da perdição. Para isso ele foi colocado aqui na terra, para que se cumprisse as Escrituras. E aqueles que iam crendo iam sendo batizados. Judas, assim, com absoluta certeza, ele foi batizado. Ele recebeu o sinal exterior daquela operação espiritual que ele nunca recebeu. Isso é sério, queridos. É sério. Segundo ponto. O ritual, né? O rito
tanto do batismo quanto da mesa do Senhor ou da ceia do Senhor, eles não têm poder em si mesmos, não valem nada de si mesmos. É um entendimento que nós temos, que trouxe também a Reforma Protestante, né? Com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela crê que o sacramento, ele opera por si mesmo, a despeito do exercício de fé, que é o terceiro ponto aí, né? Ex opere operato. Ele opera de si. Aí os reformadores, a igreja evangélica, não, de jeito nenhum. É necessário a comunidade onde esses sacramentos estão sendo celebrados, que ela participe mediante a fé. Eu creio que eu recebi o batismo como sinal daquilo que foi operado na minha vida e na dos meus descendentes, como Abraão creu. Deus manda marcar, né? Nós vamos ver isso. A verdadeira circuncisão de Cristo, né? É o batismo. Quando Deus ordena a Abraão que se marcasse, Deus ordena e marca a turma toda aí, ó. Menino, gente de fora, estrangeiro, todo mundo agora participa dessa aliança com você, Abraão. Você é o líder, você é o cabeça da casa. Nós vamos tocar mais nesse assunto daqui a pouquinho. Já te passo a palavra, o Fábio ou Ellen, não sei qual dos dois estão aí. Mas o sinal, ele não tem poder nenhum não, queridos. É igual a pessoa que vai na ceia, né? A pessoa some da igreja e aparece lá uma vez por mês para tomar ceia. Isso tem nome, viu? Chama artolatria. É a idolatria do pão. Ela acha que o pãozinho ali, com aquele tiquinho de suco ali, vai resolver a vida dela. E ela não tá nem aí pra santidade, pra comunhão com a igreja, pra estudar a Bíblia, pra orar. Nada. Eu vou lá na igreja uma vez por mês, tomo a ceia, tá batido o cartão. Mesma coisa. Tem valia nenhuma. Muito pelo contrário, viu? Paulo nos alerta, nós vamos ver aqui na semana que vem, quando a gente tratar de ceia, que aqueles que tomam a ceia sem discernir estão bebendo e comendo veneno. Não é à toa que muitos já tinham morrido. É muito grave. É um louco para fazer uma coisa dessa. Diga, Fábio. Pastor, boa noite a todos, irmãos. Boa noite. O pessoal da Antiga Aliança, eles conseguiam viver em santidade? Com Como a certeza. gente vive hoje? Do jeitinho nosso. Eles acreditavam na promessa. Sim, e hoje é o Espírito que nos convence, né? Exato. E antigamente também era da mesma forma? Mesma coisa. Não há local em que Deus não haja. Deus colocou a fé no coração de cada um dos seus eleitos. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, ele vai dizer que quando Abraão creu, ele creu porque Deus evangelizou ele. Paulo fala isso. Abraão foi evangelizado por Deus. Então não tem diferença. Nós vamos ver que a realidade é uma só. Qual que é a realidade? É a fé. Mas os sinais, os sacramentos, os símbolos, eles foram sendo mudados durante a história. Mas a realidade é uma só. Nós vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouco. Obrigado. Os sacramentos, queridos, são operados, é o terceiro ponto aí, nos eleitos pela fé. Como eu falei aqui, nós já temos andado caminhando, né, por essas aulas. Deus tem um povo que ele vai salvar pelo chamado do Evangelho, que vai receber um coração novo. Nós temos pregado lá no Evangelho de João. Quem tem nos acompanhado na congregação tá craque nisso aí. O Espírito Santo é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas é ele que vem e dá o coração de carne. Ezequiel, capítulo 37, já tinha falado nisso. E é ele que dá vida. E esse novo bebê crente que nasce, ele só quer saber de Deus e da palavra dele.
E os sacramentos vão operar pela fé naquele que Deus deu o coração novo. É necessário ser nascido do alto, Nicodemos. Nós vimos João aqui, né? Nós abordamos João 2, 23 até 3, 21. Uma aula só desse cumprimento dessa profecia, o novo nascimento. O que é regeneração? O que é nascer de novo? Quarto ponto, os sacramentos, eles são estritamente vinculados ao que eles simbolizam. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando Jesus está instituindo a ceia, ele pega um pão, ele mostra aquele pão levantado e fala assim: este é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Irmãos, prestem atenção. Antes fosse melhor se Jesus estivesse falando ali que aquilo estava se transformando em carne mesmo, como os católicos defendem, né? Nós vamos ver no finalzinho dessa aula as posições sobre a ceia, né? O catolicismo romano defende a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a transformação da substância. O trigo se transforma em carne, verdadeira carne de Jesus. Antes fosse isso, irmãos, porque a coisa é muito mais séria. Antes um canibal comer um pedaço de carne de ser humano, um ser humano comer uma carne de ser humano e ser visto como um canibal, do que o que Jesus está dizendo naquele momento ali. Dessa comunhão, essa união que nós temos com Ele em participar dos sacramentos. É algo muito superior à mera materialidade do item. Tanto que nós defendemos veementemente, não, isso aqui continua sendo pão, continua sendo suco da videira, mas o poder que está sendo operado na igreja é muito maior do que se Deus fizesse um milagre e transformasse aquilo ali em carne. É muito maior. Por isso que a gente diz, o símbolo, o sacramento, ele é santo. É uma santa ordenança de Deus. Ai daquele que participa de forma indigna. Mais uma vez, Paulo fala, estão morrendo. Esse é o vínculo do símbolo. Qual que é o símbolo? A água do batismo, o pão e o fruto da vide para a ceia. E qual que é a realidade? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. O batismo, ele mostra a realidade da purificação do Espírito no meio do povo de Deus. E a ceia mostra que nós agora estamos enxertados na videira, que é Jesus Cristo. Nós que éramos zambujeiro bravo, zambujeiro é a oliveira brava, né? Nós agora participamos. É como se nós tivéssemos sido ligados, as veias da nossa alma estivessem agora ligadas nas veias da alma de Cristo. E o sangue espiritual que é bombeado ali fosse bombeado dentro da gente também. Estou querendo ser aqui bem metafórico, né, para a gente entender o nível de vínculo entre o sinal e aquilo que o sinal significa. Mas o sinal não é a realidade. É necessário a fé. A fé é a cola que faz isso ser verdadeiro na vida de cada um que recebe esses sinais. Isso é lindo demais, queridos. Isso é algo assim extraordinário. E por fim, batismo e santa ceia são os sacramentos dessa nova aliança. Nós falamos aqui, né? Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi. Tudo apontando para a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque Adão, porque Noé, Abraão, Moisés, Davi, eles quebraram a aliança. Eles eram meras sombras da realidade que viria, que era o Filho de Deus encarnado. Esse manteve todas as alianças se cumpriram em Jesus. Por isso ele é a melhor tradução, né, para nós, em vez de ser nova aliança, dá a impressão que é algo diferente. Não, é a renovação da aliança. Agora sem condições de haver outras.
porque essa é a realidade das figuras que vieram. E esses dois sacramentos são os que foram instituídos pelo próprio Cristo, o próprio Deus. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Sacramento da ceia, né? Tomai e comei dele, vós. Tomai e bebei, este é o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim, até que eu venha. São imperativos que Cristo deixou no meio da igreja dele. Por isso que a gente não tem... O casamento não é um sacramento. Crisma, extrema unção, ordem, não são sacramentos. Isso aí foram rituais que os humanos, né, as lideranças religiosas foram colocando esse peso em cima do povo de Deus. Quando vieram os reformadores, falaram assim, de jeito nenhum. São dois. A Escritura, só a Escritura defende isso. É batismo e Santa Ceia. O que passa disso é invenção humana. Não gera obrigação espiritual nenhuma. Mas o batismo e a Santa Ceia, sim, geram uma obrigação espiritual. Vamos caminhar, queridos. Queridos, na Antiga Aliança, também conhecido como o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento, haviam sacramentos lá. Haviam sinais, haviam marcas, haviam ordenanças. A mais conhecida de todas é a Páscoa. Quem não conhece aí, né, a história, e é o que fundamenta todo o resto da Escritura, é a Páscoa. A Páscoa é aquela celebração da saída do povo do Egito, a libertação do povo. Deus manda, né? Fala assim, olha, essa noite eu vou tirar meu povo daí. E ai daquele que não tiver sangue marcando a sua porta. O anjo vai entrar e vai passar a foice no primogênito. Então, israelitas, se vocês não quiserem morrer, acreditem, matem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais, nas vigas das portas. Eu vou passar, eu vou ver o sangue e vou deixar sua casa em paz. Por que isso? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se houvesse ali um israelita que não fizesse a celebração desse sacramento, ele iria morrer. E os que fizeram é porque acreditaram. Falaram, vamos fazer, porque senão nós vamos morrer. Acreditaram e fizeram. E foram poupados. Os primogênitos dos egípcios, não. Os ímpios morreram. Essa é a Pessa. Pessa é a palavra em hebraico, né, para Páscoa. Pessa. Antes eu pronunciava errado, eu pronunciava Pechá. Mas não tem nada disso, não é Pessa. Aprendi isso com uma israelense lá de Israel. Pessa. Nós temos também a circuncisão, queridos. Circuncisão que foi dada a Abraão é a marca da aliança. E isso é fundamental, prestem atenção. A igreja hoje, ela crê que o batismo é um sinal da fé. Tanto que os batistas não batizam as crianças. Não, é necessário elas terem fé. Fazem isso com maior sinceridade de coração, mas estão errados. Nós vamos ver um texto aqui de Gênesis 17, por exemplo. Deus usa a palavra aliança por 6 vezes, em 5 versículos, eu acho, falando, olha, essa é a marca da aliança que eu faço com você e com a sua posteridade. E isso é repetido pelo apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 2, a mesma promessa. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, para todos quantos Deus chamar. É impressionante. O sinal do batismo é quase que um sinal comunitário. Me entendam bem, o individualismo moderno, ele está prejudicando as crianças. Elas estão sendo deixadas à própria sorte. Ah, não, quando meu filho crescer, ele vai resolver e vai batizar. Não. O meu filho não escolhe entrar na aliança, não. Ele é parte da aliança.
E se Deus quiser, no determinado momento, ele vai com o próprio lábio, né, com a própria boca, usando das próprias palavras, ele vai dizer: eu creio nesse Deus dos meus pais. Mas enquanto ele não chega nessa idade, ele vai porque eu que mando. Eu mando na minha casa, eu sou o cabeça. E ele está debaixo da minha autoridade diante de Deus, e eu vou usar de todos os instrumentos que Deus deixou para que o meu filho seja guiado. Eu gostei de uma palavra do reverendo Augusto Nicodemos uma vez. Ele fala assim: o meu filho, ele não escolhe entrar na aliança, não. Ele escolhe sair. Aí já é um problema dele com o Senhor. Ele escolhe sair da aliança, ele não escolhe entrar. Então a circuncisão é essa marca do povo de Deus. Tanto o estrangeiro, que já é velho e que vem por vontade própria, nós vamos ler no texto aqui de Gênesis 17, quanto do que nasce no meio do povo de Deus. Ele vai receber o sinal porque ele é do meio do povo de Deus. E é o cabeça da casa que ordena isso. Ponto final. E além desses sinais ainda, a gente tinha as lavagens. As lavagens rituais, né? Tinha uma bacia na frente do tabernáculo que só os levitas, os sacerdotes, usavam daquela água para se aspergir, para se purificar. Para quê? Porque eles eram pecadores. Aquilo ali simbolizava que eles estavam lavando a sua pecaminosidade para que eles pudessem entrar no tabernáculo de Deus, na presença de Deus. E toda vez os rituais de lavagem eram feitos. Era um sacramento. Eles tinham que fazer, senão eles eram mortos. A pecaminosidade deles, que é óbvio, irmãos. Nós estamos falando aqui com crentes que conhecem a Escritura naquilo que a gente colocou até aqui, né? O símbolo, o ritual, o sinal, ele era exigido ser feito, mas tinha muitos ali que não eram verdadeiros. Vamos pegar o exemplo aqui de Anás e Caifás. Vocês já pararam para pensar? Anás e Caifás, eles planejaram a morte de Jesus Cristo. E eles eram sumos sacerdotes. Todo ano eles entravam lá diante da arca de Deus, dentro do santíssimo lugar, para aspergir o sangue do animal morto ali. Vocês já pararam para pensar nisso? E Deus, caladinho. Eles se lavavam, eles se aspergiam com a água ritual, que só os sacerdotes podiam usar, né, para adentrar o templo e tudo. Mas eles não tinham fé. Nós vemos também, queridos, jejuns eram conclamados, muitas vezes em tempos de calamidade. Hoje existe uma confusão muito grande, né? Eu preciso fazer jejum, não preciso? Geralmente alguns irmãos me perguntam, né, como que funciona e tal. Eu falo: meu irmão, eu vou te ser sincero, eu acho que eu já fiz jejum 2 vezes só, e foi num tempo de angústia, que eu precisava tomar decisões e tal. E não tem essa conversa aí, igual eu já vi. Eu tô de jejum de refrigerante. Eu falei: você chega a ser blasfemo. Jejum é privação de comida e água por 24 horas. Ponto final. Então não inventa, não. E o jejum era conclamado em tempo de extrema calamidade para o povo saber: será que nós estamos em pecado e nós nem sabemos disso? O jejum, ele provoca, como Neemias diz, né, ele provoca uma aflição na alma, porque as horas vão passando, você começa a ficar com fome, você começa a se enxergar como mortal. Porque geralmente o orgulho nosso, ele nos cega de tal forma que a gente pensa que a gente é um pouco menor do que Deus, que a gente merece, que a gente é o super-homem. O jejum nos mostra o contrário, ele mostra São Pó. Vocês não conseguem ficar poucas horas sem comer e beber. A alma começa a ficar aflita. E aí você começa a ver a vida de uma forma menos orgulhosa. Todos os jejuns proclamados na Escritura têm essa finalidade. Geralmente, quando o povo está em pecado, e vem um rei, vem um profeta e proclama o jejum. E nós também temos os sábados, né? Sábados aí, não entenda a palavra da nossa semana, não, né? Como se fosse o dia, né, da semana. Sábados é Shabá, né? O descanso. A gente tinha o descanso semanal, a gente tinha os descansos anuais, os Shabás ou sábados do ano. A gente tinha o próprio sábado da terra. Olha que interessante, acontecia
De 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos, os judeus tinham que parar de plantar para que a terra tivesse o seu Shabá, o seu descanso. Deus ordena isso. Vocês vão plantar 6 anos, o 7º deixa a terra quieta, que eu vou dar para vocês o mantimento. Era a promessa de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqueles, abrindo uma nota de rodapé aqui, irmãos, os 70 anos do exílio babilônico, sabe da onde que vem esse número, 70 anos? Deus explica. Por boca de Jeremias, se eu não me engano, ele fala assim com o povo: a terra já não aguenta mais vocês. Desde que Davi entregou o reino para o meu povo, vocês não respeitaram nenhum Shabá da terra. São 490 anos que foi do reinado de Davi até o ano 586, quando aconteceu a queda de Jerusalém. Deus fala assim: a terra agora vai ter o seu descanso. São 490 anos dividido por 7. Então são 70 Shabás que vocês não deram à terra. 70 Shabás a terra vai ter. E vocês vão ficar lá na Babilônia para que a terra descanse, porque a terra está querendo vomitar vocês dela. E ali por causa do pecado, né? O símbolo era o povo demonstrar confiança em Deus, deixar a terra parada como um símbolo de confiança. Não, eu creio que Deus vai dar o mantimento, eu não preciso desconfiar disso. E eles não confiaram. Eles continuaram cultivando, continuaram pesando a terra, e Deus cobra isso deles. Então são esses, queridos, os sacramentos, os principais ali da antiga aliança, de forma bem rápida aqui. Vamos prosseguir. Queridos, até aqui alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? A gente pode tocar para frente. Tô achando vocês muito quietos hoje, hein? Já que ninguém falou nada, vamos tocar. Tá tranquilo, pastor. Então vamos embora. E a nova aliança, irmãos? Todos os sacramentos, todos os rituais que foram prefigurados na antiga aliança, né, no Velho Testamento, eles demonstravam uma necessidade espiritual que a gente tem. E essa necessidade espiritual ela foi saciada em Cristo Jesus. E Jesus Cristo ele é tão bondoso conosco que ele ainda nos permitiu ter 2 sinais para a gente poder pegar, né? A gente é um povo que precisa muito de pegar nas coisas, de ver, de ouvir. Deus ele reconhece essa fraqueza nossa. E ele, na sua misericórdia, ele institui a ceia e o batismo. E esses 2 sacramentos, numa frase bem curta que eu coloquei, né, eles simbolizam a limpeza do criminoso. Uai, que criminoso que é esse, pastor? Quem que é criminoso aqui? Todos vocês. Eu sou criminoso. Nós quebramos a lei de Deus, nós violamos o pacto de Deus, nós somos criminosos. Quem quebra a lei é criminoso. Ponto final. E o batismo ele é o símbolo externo de que Deus providenciou salvação para o povo. E esse povo faz parte dessa limpeza. E existe alguém, existe uma vítima que vai substituir o criminoso. O perdão do criminoso não vem passar a mão na cabeça, ô tadinho de você, né? Realmente você pecou, mas você está perdoado. Deus não faz isso, não. É vida por vida. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o próprio Deus, Cristo Jesus, ele se coloca no lugar daqueles a quem ele amou, chamou, justificou e glorificou. Ele é a vítima. Vítima, aqui, irmãos, é uma palavra que para nós pode soar meio estranho, porque vítima geralmente é a vítima de um crime, né? Que você foi assaltado, você foi a vítima, você recebeu um golpe, te deram um golpe aí, você é vítima. Não, vítima aqui é no sentido ritual. Ela tem uma conotação de vítima do holocausto. É aquele que é oferecido no lugar de outro. Não nesse sentido nosso, mas é nesse sentido ritualístico. A nova aliança nós temos essa conotação. Então nós vamos agora adentrar o batismo, querido. E o batismo? Como que é essa história aí? Como que é isso que veio de Abraão e a gente tem as purificações do templo, né, para os sacerdotes que se lavavam com água e é uma marca no povo de Deus? Como é que funciona isso? Nós vamos devagarinho aqui e eu peço que os irmãos se preparem aí para ler para mim, por favor. Quem puder me ajudar aí. Deixa
Deixa eu ver aqui quem que tá na sala hoje. Vou voltar aqui, ó. A Luísa tá aí. Luísa me ajuda na leitura. A Mirka também me ajuda. Fabian também. Por favor, se puder, leia. João, o Gustavo e a Rafa. Vamos lá. O batismo simboliza, marca e sela a nossa união com Cristo e o pertencimento ao povo eleito de Deus. Mais uma vez, é um sinal externo de algo espiritual que Deus opera no meio do povo dele, o povo da aliança. É uma marca, é um símbolo, é um selo de Deus sobre o povo. A marca na antiga aliança, ela continha elementos temporais e culturais. O que eu quero dizer com isso, queridos? A realidade é Deus fazendo uma aliança com o povo. Essa é a realidade, é a verdade no símbolo. No Antigo Testamento, essa verdade, essa realidade, ela era simbolizada, ela era significada pela circuncisão e pelas lavagens cerimoniais do templo. No Novo Testamento, esse símbolo ele é mudado. O símbolo muda, mas a realidade é a mesma, permanece intocável. A realidade é a aliança de Deus com o povo dele. Só que o símbolo agora é o batismo. Eu não preciso mais circuncidar, cortar lá o prepúcio do pênis do meu filho quando ele faz 8 dias de vida. O símbolo muda, mas o que nos interessa é a realidade. O que aquilo significa? Então isso é muito importante para a gente entender essa transição da antiga para a nova aliança e não causar uma ruptura, que é o que a igreja geralmente faz hoje. Ah, não, lá no Antigo Testamento era outra coisa, agora é outra. Não! A realidade do símbolo é a mesma. Só que na antiga aliança era um símbolo, na nova aliança é outro símbolo. E é o que nós vamos ver aqui agora. Quem abre para nós aí Gênesis 17, de 7 a 11... Vou ler, pastor? Por favor, Ellen. Pode ler? Pode ler. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Obrigado, Ellen. Olha que coisa espetacular, queridos. Nós temos hoje a escritura completa. Nós somos uma igreja bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Existem muitas igrejas que se dizem, ah não, nós somos uma igreja neotestamentária. É uma igreja falsa, porque a Bíblia não é pela metade, a palavra de Deus não faz curva, é inteira. O autor aos Hebreus, ele nos diz o seguinte: nem Abraão ele queria essa terra aqui, essa Jerusalém aqui de baixo. Abraão queria Jerusalém do alto. Porque foi essa Jerusalém que Deus prometeu para ele. E é exatamente esse texto aí, ó. Deus vira para Abraão e fala assim: eu vou estabelecer uma aliança entre mim e ti e a tua descendência, os teus filhos. E é por gerações, Abraão. Essa aliança é perpétua. Você vê, não muda. A realidade, a promessa da Jerusalém celestial, a terra do descanso, onde nós vamos ter paz novamente, ela é eterna. E Deus é o Deus nosso e dos nossos filhos. E ele promete: eu vou te dar uma descendência, versículo 8, igual a Ellen leu aí, olha. Toda a terra de Canaã. E o autor aos Hebreus nos lembra, Deus está falando aqui da promessa do alto, é a cidade celestial. E essa é a possessão do meu povo. E disse mais Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência em suas gerações. E qual que é essa aliança? Você vai circuncidar, para significar essa aliança eterna. Você vai circuncidar o menino, essa é a minha marca. Você, Abraão, você mesmo que acreditou, vai marcar, vai circuncidar. E os seus meninos também vão, porque eles são seu filho.
Aí eu pergunto aqui, vocês sabiam que Deus é sensacional, irmãos, ele não deixa a gente sem resposta. Ismael é o primeiro filho de Abraão, o filho de Agar, da escrava. Ismael foi circuncidado. Isso já mostra que existe uma realidade espiritual que não alcançou Ismael. Ismael participou do ritual externo, do símbolo externo. Mas Deus vira para Abraão quando ele pede Isaac, lá no capítulo 24, e fala assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. E Abraão era pai de Ismael, queridos. Porque Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a descendência toda ali. Existem pessoas que nós não sabemos, nós não temos esse poder de saber quem é ou quem não é eleito. Mas a Bíblia nos mostra, olha, Ismael foi marcado com sinal, mas a realidade espiritual, a descendência dessa terra aí, olha, não foi dada a ele. Já mostrando que a coisa não mudou no Novo Testamento, não. Já era, desde a antiguidade já era assim. Deus prometeu a nova Jerusalém para Abraão, e ele deveria se marcar e marcar a sua descendência para representar essa promessa, essa aliança. A aliança que foi feita. Quem pediu a palavra? Eu, pastor. Opa, pois não, Ellen. Pastor, mas no Antigo Testamento, como é que fazia com as mulheres? Eu não fazia parte, não. As mulheres, Ellen, como a gente leu aí, olha, nessa terceira linha, olha, a marca, o símbolo, na antiga aliança, continha elementos temporais e culturais. As mulheres participavam por meio do patriarca, do líder da casa. Elas não recebiam a circuncisão. Tanto que a circuncisão feminina é a mutilação da mulher. E Deus, ele é tão sábio e amoroso que ele não exigiu isso das mulheres. Existem tribos hoje, 2024, na África, que fazem a circuncisão feminina. Isso mutila a mulher. Mas Deus não exigiu isso dos homens, das mulheres, só dos homens. Porque no homem a circuncisão, ela inclusive ela é terapêutica. Ela evita câncer no pênis, evita acúmulo de sujeira, evita doença no colo do útero da mulher, por falta de higiene do homem. É algo assim sensacional. Mas a mulher estava na aliança por causa do líder da casa. Se o líder recebeu o sinal, a casa toda está amparada nisso. Tranquilo? Tranquilo, pastor, obrigada. Quem lê para nós Deuteronômio 10:16? Olha que interessante, irmãos. Deus pediu para que circuncidasse os meninos, e o autor aos Hebreus já nos explica que Abraão entendeu... Só um minutinho, Fábio. Abraão entendeu que a terra que Deus estava prometendo para ele era a terra do alto, a Jerusalém do alto. Moisés, que registrou Deuteronômio 10:16, ele também entendeu isso. Que a circuncisão só da carne, só o ritual, não resolve nada. E Moisés já traz o entendimento espiritual do que é necessário acontecer. Olha o que Moisés falou. Por isso, Ellen, presta atenção nesse texto de Deuteronômio 10:16. Ah, mas e as mulheres? Elas não eram circuncidadas, não. Mas na verdade elas eram. Eram com a verdadeira circuncisão, que é essa que Moisés vai falar aí. Pode ler, Fábio. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais enduraçais o vosso serviço. A vossa serviço. Olha que coisa espetacular. Moisés vira para o povo todo e vira assim, olha, circuncidai o vosso coração. É algo que tem que ser retirado, é de dentro. Moisés já tinha entendido o que Deus estava querendo do povo dele. E nisso aqui as mulheres já participam. Todo o povo já participa. Aí nós vamos lá para Romanos 2, 28 e 29. Quem lê para nós? Posso ler. Por favor. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A mesma fala de Moisés, Paulo simplesmente repete ele em Romanos 2, 28 e 29.
Se você, meu querido ouvinte, creu como Abraão creu, você recebeu a circuncisão e você é verdadeiro judeu. Você está vendo que judeu não é do sangue, mas é da fé. Isso é libertador. E a igreja tem perdido a profundidade dos símbolos a ponto de privar as crianças de receber o sinal que Deus ordenou para o povo. O sinal da aliança. E isso é recente com os batistas, com as igrejas pentecostais. Nós não batizamos menino porque precisa ter fé. Mas aonde está sendo exigido isso? Não é porque lá no Evangelho de Marcos está falando que crê e for batizado será salvo. Gente, o discurso ali é para adultos. Um adulto tem que chegar e crer para receber. Agora o meu filho não, ele faz parte dessa aliança. E ele vai ser batizado nessa aliança. Quem pediu a palavra? O Fábio, mas eu tô na frente. Tanto que a gente... Pode falar, Fábio, eu vou depois. Não, pode falar, irmã, depois eu falo. Eu tô falando que isso é uma promessa e é muito sério, né? Da gente deixar os nossos filhos fora, né, desse pacto. Desamparados espiritualmente. Justamente, como se estivessem sozinhos no mundo. Porque eu até entendo, Mirka e irmãos, abrindo um parênteses na fala da Mirka, eu até entendo que muitas pessoas podem não receber a informação. A liderança peca. A liderança peca em colocar fardos sobre o povo e tirar do povo as bênçãos que Deus prometeu por meio dos sinais que ele deixou entre nós. Mas na medida que o povo vai sendo avisado, é pecado a gente continuar na dureza de coração. Tanto que eu não sei como que vai ser com o nosso filho Bruno, né? Lá na Colômbia, porque lá não tem igreja presbiteriana, lá eles estão numa batista reformada. A gente tem orado por isso. E a nossa netinha foi batizada domingo passado e, graças a Deus, o Oliver, né? Agora, domingo que vem, vai adentrar aí o pacto, né? E é sempre muito emocionante a gente ver os nossos bebês, as nossas crianças adentrando o pacto por fé dos pais. Pacto da aliança. Eu creio e meu filho participa dele e ninguém tira isso porque foi Deus que instituiu. E assim como Ismael não era um salvo, mas Abraão não sabia. Mas ele obedeceu e circuncidou Ismael. Ele marcou o menino. Assim nós, pais, somos chamados a marcar o nosso filho com batismo e envidar todos os esforços para que ele caminhe dentro da palavra de Deus. E lá na frente, pela misericórdia de Deus, ele confessar o nome do Senhor com os próprios lábios. Se não acontecer isso, não é da nossa alçada. Não nos diz respeito. O que nos diz respeito é nós ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar. E usar dos meios de graça que Deus deixou nessa terra. Fábio? Ô, pastor, na antiga aliança já existia congregações, né? O povo era a congregação de Deus. É o kahal. A palavra para congregação, né? É kahal. E eles viviam como um povo de Deus, porque era o povo dentro de uma etnia, né? Hoje é diferente porque é o mundo inteiro. Aonde a palavra é honrada, Cristo é pregado, os sacramentos são celebrados e a disciplina na igreja é praticada, ali existe uma igreja de Deus, uma congregação, uma assembleia, um povo de Deus. Na antiguidade era muito mais fácil, por quê? Porque era dentro de Israel. Mas existia divisões, igual existe hoje? Me explica melhor isso. Hoje tem assembleia, tem, né, diversas... Hoje a gente compara muito, guardadas as devidas proporções aí, né, as tribos de Israel como se fossem congregações. A tribo de Judá tinha um costume, a tribo de Aser tinha outro costume, a tribo de Efraim tinha outro, e assim vai, mas eram todos servos e filhos de Deus. E essas diferenças não trazem um problema. Não traz. Batistas são nossos irmãos, assembleianos são nossos irmãos. Mas pesos, né? Oi? Pode carregar fardos, né? Eles podem carregar fardos que Deus não mandou. Beleza. O autor aos Hebreus fala isso. Tendo essa nuvem de testemunhas, deixai todo o pecado e todo o peso para trás. Tem peso que não é pecado, mas Jesus não mandou você carregar, não, hein? Essa que é a questão, né? Queridos, a marca na nova aliança, ela é plena e ela é universal.
Aí cabe até a pergunta que a Ellen fez, né? E as mulheres? Agora elas entram. Olha que interessante, né? Ela é universal. Quem lê para nós Números 19 e 13 e depois Marcos 7 de 1 a 3, pode deixar que eu leio aqui, que eu vou fazer alguns comentários. Números 19 e 13, quem lê para nós? Eu posso ler. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Queridos, agora em contraponto a esse texto que a Luísa leu, Marcos 7, 1 a 13 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Aí Jesus vira e fala assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. A Jesus defendendo pena de morte, hein, queridos? Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é uma oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Por que eu trouxe esse texto aqui, queridos? Isso é muito grave. Nós vemos diversos textos na Antiga Aliança mostrando que a água purifica aquilo que é imundo, para que nós possamos chegar perto de Deus. É um símbolo externo, mostrando a necessidade da gente ser lavado pelo Espírito Santo. E nós vemos que muitas lideranças vão impondo regras e privando o povo da palavra de Deus e colocando regras que eles vão criando, como Jesus acusa esses fariseus aqui. Ele fala: olha, vocês... Moisés mandou aspergir a água quando se tocasse um morto, que é o texto que nós lemos, né? E algumas outras situações, a mulher que acabou de ganhar um menino, a mulher que está menstruada, tem alguns textos. Só que os fariseus eles foram colocando tanta carga e desviando o povo da realidade do simbolismo do sinal e dando valor ao próprio sinal. E hoje, muitas vezes, nós vemos isso acontecer dentro da igreja. Existem igrejas batistas que não nos consideram irmãos porque não foi batizado, inclusive no rio, na água corrente. Eles dão valor ao símbolo, ao sinal externo, à sombra, à figura, mas eles não entenderam a realidade da sombra e da figura. São os fariseus modernos. Eles vão ajeitando as suas regras, soterrando a lei de Deus e impedindo que as pessoas adentrem o reino dos céus. Que pessoas que congregam com eles vão colocando, como diz o profeta, né, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, não toque nisso e não toque naquilo, e fica essa coisa insuportável dentro da igreja de Deus. O batismo, continuando aí para a gente caminhar para o fim, queridos, simboliza o lavar purificador que o Espírito Santo realizou internamente em nós. Essa promessa que Deus faz, né? Que para ter comunhão com Ele, o povo se achegar diante dele precisa ser purificado. O cumprimento disso é o que o Espírito Santo faz em nós.
Efésios 36, de 17 a 27. Efésios não, perdão, Ezequiel, né? Quem lê para nós esse texto aí? Eu leio, pastor. Por favor, meu irmão. Simboliza, é esse aí, né? Simboliza... Não, eu quero Ezequiel 36, de 17 a 27. Tá, só um minuto, vou abrir agora aqui. Perfeito. Ezequiel... Ezequiel qual, pastor? De Ezequiel 36, de 17 a 27. Vou ler, tá? Filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra... Peraí, deixa eu mudar a tradução aqui para guardar. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminavam com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos, com quem a contaminaram. Espalharei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Até qual, pastor? 27. Tá. Enxergando as nações para onde foram, profanar o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor. Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foram. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes em meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observais. Até aqui, pastor. Isso. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Essa é a nossa história. É interessante que Deus usou um povo para mostrar o que aconteceu com a gente lá no Éden. Nós pecamos e fomos espalhados pelas terras. Mas Deus não ficou inerte a essa situação, não. E esse final desse texto aí parece que a gente está lendo João capítulo 3. Eu vou dar um coração novo para vocês. Isso é lindo demais, cara. Eu vou tirar o coração de pedra, que não serve, né? E vou dar um coração de carne. E vocês vão crer nos meus estatutos. Aí a gente lembra, Jesus fala assim, qual que é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é fazer que a gente creia no Filho dele. Porque geralmente quando a gente vê as promessas que Deus faz no Antigo Testamento, né, vocês vão andar nos meus estatutos, nas minhas leis, é como se o povo fosse obedecer perfeitamente os mandamentos de Deus. Não tem nada disso. É ele falando, vocês vão acreditar exatamente que vocês não conseguem obedecer e vão clamar por misericórdia. E a partir daí a lei vai se tornar uma bênção para vocês. Mesmo ainda vocês não conseguindo obedecê-la perfeitamente. O povo de Deus vai receber essa bênção, e Deus fala no versículo 25, né? Então aspergirei água pura sobre vós, a promessa do batismo, para que vocês recebam a purificação. Uma purificação, queridos, que
Era somente os sacerdotes que podiam receber. Aí nós vamos entender por que Pedro então nos chama, o povo que acreditou, o povo de Deus que creu, o verdadeiro Israel. Pedro nos chama de nação santa, sacerdócio real. Olha que maravilha, nós somos os verdadeiros levitas. Nós somos os sacerdotes de Deus. Por isso que a gente passa pela mesma purificação que acontecia no templo. A mesma purificação que João Batista fazia quando os fariseus e os sacerdotes foram procurar João Batista, né? Tipo assim, eles estavam estranhando. Por que esse filho de Zacarias, que João Batista era um levita, ele era filho de sacerdote, por que esse camarada está purificando o povo fora do templo, sendo que essa purificação só é válida para o sacerdote de acordo com Moisés? Aí Pedro vai explicar. Porque sacerdote é aquele que acreditou na promessa. Não é do sangue do levita, não é do sangue de Arão. Tudo vai se encaixando. Tudo vai mostrando a realidade. E muitas igrejas ficam presas ainda à sombra, ao símbolo, ao invés de caminharem para a realidade que aquele símbolo aponta. Por isso que nós, na Igreja Presbiteriana, recebemos sem dificuldade nenhuma irmãos que vêm de Igreja Batista. Você mergulhou, irmão? Pá, Deus abençoe seu mergulho. Mas você não precisava fazer isso, não. É fardo, é peso que te impuseram. Mas tá batizado. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma comunidade fiel. Ela caminha dentro da normalidade de uma igreja bíblica. Tá recebido como membro. Quantos batistas já vieram e conheceram a fé reformada e vieram fazer parte? Agora, o que nós não abrimos mão são as crianças. O irmão Batista está vindo, ele vai até ele entender, porque não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas sem entender que esse símbolo, essa aula de hoje, esse símbolo que foi prometido a Abraão e a sua descendência, ele acoberta o povo de Deus. Aí as pessoas, mas já tá, o Espírito, ó, pra você ver o texto, como que são as falácias que vão sendo criadas, né? Mas Deus está falando aí que no versículo 25 ele vai aspergir, vai purificar das imundícias, dos ídolos, né? Tá no versículo 25. E no versículo 26 vai dar um coração novo, e vai dar um espírito novo, e vai tirar o coração de pedra. Como que faz isso numa criança? Uai, eu não sei, mas vai questionar o Evangelho de Lucas quando ele fala que João Batista vibrou dentro do ventre da mãe dele, dentro do ventre de Isabel, quando ele encontrou com Maria grávida de Jesus. O menino se encheu do Espírito Santo, é o que o texto fala. Não me questiona, não. Vai questionar a Escritura e Deus. Vocês estão vendo como que a coisa é espiritual? Como que João Batista vibrou quando ele aproximou do Salvador dele? Ele era um feto dentro da barriga de Isabel. E só dele chegar perto de Maria, esperando o Salvador dele, ele se encheu do Espírito Santo. Me explica isso. Aí eu devolvo a pergunta, né, aos que defendem, né, que precisa de fé e que tem que crer para ser batizado, deturpando a palavra de Deus. E por fim, queridos, por meio do batismo, nós adentramos a comunidade do verdadeiro Israel, o Israel de Deus, que é o que Paulo fala lá em Gálatas, né, capítulo 6. O verdadeiro Israel, o Israel de Deus. E é justamente esse texto, eu acho que eu até comentei ele aqui já. É o texto do apóstolo Pedro, onde ele relembra a promessa feita a Abraão, e Pedro entendeu, ele vira e fala, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se Pedro tivesse falado até aqui, a gente podia falar, aí, ó, Pedro tá mandando arrepender, como é que o menino arrepende? Não vou nem considerar essa coisa de João Batista que eu trouxe aqui no ventre da mãe dele. Mas o texto continua, versículo 39, porque essa promessa é para vós. É para os vossos filhos. É para os que estão ainda longe, os que vão ouvir ainda a mensagem do Evangelho. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então há um eco da mesma promessa feita a Abraão, que a descendência dele participava desse sinal. Agora o sinal é como se fosse a unificação, né, da circuncisão com as lavagens do templo. Nós que somos os levitas verdadeiros, como o próprio Pedro diz na carta dele, né, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são os levitas que receberam a lavagem que só os levitas poderiam receber.
que é a circuncisão, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses, né? A verdadeira circuncisão de Cristo é operada pelo batismo. Vocês são esse povo. Vocês fazem parte dessa bênção agora. E eis aí a última frase, né? Para finalizar aqui. O porquê nós batizamos as crianças e o batismo é por aspersão. Eis aí a Bíblia. E não tem jeito da gente fugir dela. Quem pediu a palavra? Eu pedi a palavra. Opa, vamos lá, João. O que eu queria saber, no final das contas, em suma, por que batizar? Porque eu fico pensando, tudo bem, a Bíblia fala, é um mandamento... Porque Jesus te mandou, né? Sim, isso mandou... isso já não teria nem debate mais, João. Sim, mas eu queria saber mais a fundo, pastor. Por que isso acontece? Qual que é o fundamento? O batismo... No batismo existe algum tipo de unção, algum tipo de poder, algum tipo de força, algum tipo de bênção? O que é que acontece efetivamente no ato? Assim, o que a pessoa sente? O que ela vive? Voltando lá no início dessa nossa aula, o batismo é um sinal de uma graça que nós não podemos perceber. Você lembra que eu falei isso? O sinal, Lembro, sim. O sinal externo a gente pode ver, a gente pode ouvir, a gente pode mensurar. A graça interna não, é só a fé. E essa é a bênção. Eu não preciso sentir nada, eu não preciso rodar, eu não preciso falar em língua, eu não preciso de nada. Eu preciso acreditar. Esse é o fato. Eu crio e eu batizo. Os presbiterianos, eles não acreditam, por exemplo, nessas percepções, nesses sentimentos assim subjetivos que as pessoas passam durante o batismo, essas transformações, essas coisas milagrosas que a gente escuta ou não? Me dá um exemplo, João, porque eu não posso julgar uma experiência de um terceiro. Então fica uma coisa um terreno muito escorregadio para mim como pastor, eu te falar, não, isso tudo é bobagem, não sei o quê. Não, eu não tenho essa autoridade para dizer isso. A autoridade que eu tenho para dizer é que a bênção do batismo é o sinal de algo que pela fé eu recebi. Não, por exemplo, a pessoa sente uma coisa tipo a presença, uma paz profunda, uma coisa que ela não consegue explicar, uma coisa... Eu já vi isso falar. Eu não tenho como entrar nessa seara, João. Não, né? E eu te falo que aquele que entra nessa seara aí, ele está caminhando num terreno que é de Deus. O pastor, uma vez eu comentei assim, é como se fosse uma colação, não é, bem grosso modo, uma colação de graus de um curso superior, né? Assim, você está selando ali, né? É o selo, a palavra é essa, é o selo. E assim, obviamente que todo mundo que sela algo fica feliz, contente. Sim, existe uma percepção sentimental, emocional, mas isso não é a base, não. Isso. É essa que é a questão. Existe alegria, existe regozijo, existe choro, existe. Mas não bota a sua esperança nisso, não. Eu acho que o processo mesmo de santificação envolve muito mais isso que está falando que o próprio ato mesmo em si, né? Queridos, olha só para a gente finalizar, né, esse encontro. Nós trabalhamos, né, como igreja reformada com o ordinário. Deus nos deu o ordinário. É eu aprender pela palavra dele, orar a ele, usar dos meios que ele instituiu, batismo e sacramento, que é uma ordenança. Eu gostei dessa pergunta do João, porque eu estava lendo, anos atrás, eu estava lendo Levítico 19. Levítico 19, depois vocês leem. Nós lemos até um versículo lá na sua casa ontem, João. Lemos sim. O versículo 18. Lê o capítulo depois, cada um aqui, vocês vão ver que é um capítulo cheio de regra. Não faça isso, não faça aquilo. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. É que a coisa toda troncha, né? Eu falei assim, gente, por que Deus manda fazer isso? Por que Deus manda fazer isso? Eu ficava com aquilo na cabeça. Até que um dia a ficha caiu. A cada mandamento que Deus vai dando ali, Deus, no final, ele coloca assim, porque eu sou o Senhor. Esse é o motivo. Vocês conseguem entender? Um pai com um filho, quando o filho começa a questionar demais, o pai vira e fala assim, você vai fazer porque eu tô mandando. E não tem debate, não tem discussão.
E Deus Ô, fez pastor, isso no mas- capítulo 19. Deus vira e fala assim: faça tal coisa, porque eu sou o Senhor. Não sei o que, porque eu sou o Senhor. Batize, porque eu sou o Senhor. E esse batismo simboliza o lavar do Espírito Santo e é o que permite, como os levitas eram autorizados a entrar no templo do Senhor depois de lavados, o batismo simboliza a limpeza que foi feita para nós hoje sermos o templo do Espírito Santo. Tudo encontra cumprimento, entendeu? Mas assim, o que eu fico pensando é o seguinte, da impressão, pelo menos pelo que a gente vê ao longo da nossa conversa aqui, já está durando não sei quanto, acho que mais de um mês, mas peraí, que eu estou em diálogo com os presbiterianos vai fazer 4 meses, mas Aham. assim, eu não tenho certeza. Por acaso os presbiterianos, eles não acreditam nessa presença milagrosa de Deus por experiências subjetivas? Por exemplo, você sente uma coisa, você não consegue explicar naquele momento, sabe? E aquele meio que te transforma, sabe? Daí em diante, essas experiências não existem para o presbiteriano? Como é que é? Existem e são percepções, como você diz, subjetivas. Cada um vai ter a sua, e se a escritura disser o contrário, que seja maldito aquilo ali. Você entendeu? Essa que é a questão. Entendi. Então, é subjetivo. Cada um vai ter a sua. Julgue de acordo com a palavra de Deus. Deuteronômio 13 Entendi. fala isso. Deuteronômio 13 vira e fala assim: quando acontecer um prodígio, um sinal, um milagre, e essa pessoa, né, indicar um caminho contrário à escritura, que essa pessoa seja amaldiçoada. Entendi. Entendeu? Então cada um aqui vai ter a sua experiência, eu não tenho como censurar. Igual eu falei, é um terreno que é subjetivo, ele pertence a quem está observando. Nós tratamos na pergunta... Ah, rapaz, agora eu esqueci. Sobre a objetividade da salvação e a subjetividade da salvação. Ah, foi na palestra que eu dei lá na igreja. Você assistiu a palestra lá sobre confessionalidade? Sim, assisti. Existem capítulos da nossa confissão de fé que tratam da objetividade da salvação. E existem capítulos que tratam da subjetividade da salvação. Mas a subjetividade ela está subordinada à objetividade. Porque Deus é um Deus de ordem. Isso é a bênção que nós recebemos. O grande problema é que a igreja moderna hoje está colocando a objetividade subordinada à subjetividade, como se a percepção sensorial, emocional e sentimental do crente fosse maior do que o que a palavra de Deus ordena. Entendi. Entendeu? Mas Essa que é a questão. Entendi. Mas no caso, então, a igreja presbiteriana não fala que isso não existe. Né, Não, caso, de né? jeito nenhum. Milagres, sinais, prodígios, isso vai até o fim. Entendi. E muitas vezes, pastor, isso não é nem verbal. Por exemplo, você falou, se alguém tem um sonho, ou tem um sei lá o que for, igual já ouvi falar, questão de sonhos, mas no caso do batismo específico, sabe? Eu ouço testemunhos de pessoas que falam que sentiram uma coisa muito extraordinária, só que não é uma coisa verbal, sabe? É uma coisa de sentimento, uma coisa Isso é um muito subjetiva. terreno perigoso. Entendi. Queridos, Deus abençoe a cada um. Semana que vem nós continuamos com a ceia. E a gente finaliza essa parte dos sacramentos. Um abraço para vocês, Boa viu? noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Deus irmão. abençoe.